deixar, eu não vou ler agora não, mas você pode deixar sua Bíblia aberta, tá? Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é a urgência do crescimento espiritual. Queria que você logo entendesse o título, a urgência do crescimento espiritual. Hoje a gente tem vivido em nossa sociedade, há um senso grande hoje em nossos dias de urgência por desenvolvimento, por crescimento, por melhoria. Isso tem sido um padrão em muitas áreas por onde a gente passa ou por onde a gente anda. Basta a gente olhar, por exemplo, no mundo profissional ou de estudos, né? A pessoa que está numa graduação, hoje é muito comum que ela, durante a graduação, ela já está pensando o que ela vai fazer quando acabar, ou quando ela acabar, o que ela vai acabar depois, porque ela já está pensando que se ela não fizer isso, ela vai ficar para trás, ela vai ficar desatualizada, ela vai ficar sem estar no ritmo no qual as pessoas estão vivendo. A tecnologia também não é diferente. Basta haver um lançamento de um produto, basta alguns meses que aquilo que foi lançado já não vai ser mais o assunto e a expectativa vai ser o quê? Quando é que lança o próximo? Né? E isso acontece em várias áreas, em vários contextos. Até no campo da diversão, você faz uma viagem hoje e aí você acaba a viagem e aí quando chega aí, quando é a próxima? Porque você sempre está querendo melhor, o desenvolvimento, o crescimento, o avanço. Então, sem dúvidas, a gente vive numa sociedade, num contexto de vida em que há ambição. Nós respiramos, muitas vezes, um ar de ambição na nossa sociedade. E para alguns, essa palavra ambição, ela já soa necessariamente como algo negativo. Eu não sei se você pensa ou se você associa também dessa forma. E eu diria que realmente na maioria dos casos, pelo menos como a gente tem vivido uma ambição que tem destruído, que tem feito mal aos nossos corações, que nos levam a viver uma vida ansiosa, guiada por motivos fúteis. Mas eu creio, por outro lado, que existe um nível de ambição que pode ser saudável, que pode fazer bem, um tipo de ambição piedosa que pode vir aos nossos corações e que pode servir como um motor para nos levar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, a grande provocação que eu queria começar lhe fazendo aqui nessa manhã é que, diante de uma sociedade que temos vivido, onde ambicionamos tantas coisas, temos tantas coisas que nos estão ali como um incômodo para que a gente consiga avançar, fazer mais, fazer melhor. Eu queria começar lhe questionando como está o seu senso de urgência por crescimento no seu relacionamento com Deus, por crescimento na sua vida espiritual. Até que ponto você, enquanto cristão, discípulo do Senhor Jesus, se sente incomodado mesmo, assim como muitas vezes a gente se sente quando a gente se enxerga profissionalmente e a gente diz, poxa, eu poderia estar fazendo mais. Alguns podem sentir esse incômodo. Até que ponto você se sente assim espiritualmente de olhar para você e dizer, poxa, eu estou estagnado espiritualmente. Eu não estou avançando como eu poderia estar avançando. Eu não estou crescendo como eu poderia estar crescendo. E a mensagem de hoje, então, ele tem dois objetivos principais. Tem dois objetivos centrais. Que é, primeiro, mostrar biblicamente que buscar o crescimento espiritual não é uma opção para quem deseja realmente viver uma vida de obediência a Deus, mas é realmente um verdadeiro chamado da parte de Deus para as nossas vidas. E, em segundo lugar, falar um pouco de como isso acontece. O que é que a palavra, especialmente esse capítulo, essa passagem que a gente vai ler, o que é que ela fala sobre como esse crescimento e esse avanço ele acontece em nossas vidas. Então, eu queria convidar você a abrir aí, a ler, na verdade, o capítulo 2, o capítulo 1 do livro de 2 Pedro, a partir do versículo 3. Tá aqui. Bem, a Bíblia diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela possa falar aos nossos corações nessa manhã, que ela possa consolar o abatido, ela possa confrontar o acomodado, que ela possa animar, Senhor, aquele que precisa de ânimo, e que ela possa instruir aquele que precisa de instrução. Deus, aquilo que o Senhor entender que vem da parte do Espírito Santo, que o Senhor ministre ao coração dos que estão aqui nessa manhã, incluindo o meu, Pai. Nós te pedimos isso e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, que dispensa apresentações, e ela não foi direcionada, diferentemente de várias cartas que são escritas, a uma igreja em específico. Ela foi escrita como uma carta geral que serviria para circular entre as igrejas naquela época. E uma outra característica interessante dessa carta aqui, que tem apenas 3 capítulos, é que ela foi escrita já quando Pedro estava próximo ali da sua morte, ou pelo menos ele acreditava que estava perto, ele entendia da parte de Deus que estava chegando a hora dele. Então ela tinha uma característica testamentária, é um tipo de carta escrita, que era quando a pessoa escrevia quando estava perto de morrer, e ali ela trazia coisas que ela entendia muito relevante. Ela dizia, olha, se eu estou perto de morrer, deixa eu parar para refletir e ver o que realmente é válido e relevante de eu colocar aqui nessa carta, o que eu quero deixar como últimas palavras para quem eu estou escrevendo. Então, isso faz a gente olhar para essa carta também de uma forma especial, porque Pedro, aquele que andou bem próximo junto a Jesus, né? Pedro, que, como eu disse, dispensa comentários, a maioria de nós conhece quem era Pedro pelos relatos bíblicos, parou e disse, olha, eu quero deixar isso para a igreja, eu quero deixar essas instruções para a igreja. E é uma carta muito objetiva. No capítulo 1, ele vai falar sobre isso que a gente já começou a ler aqui, que fala de como se desenvolver um caráter cristão, ou seja, do desafio do crescimento espiritual. E nos capítulos 2 e 3 ele vai falar um pouco mais de um problema que estava existindo naquela igreja, daquela época, que era o momento em que estavam surgindo os falsos mestres. O primeiro momento em que a igreja começou a lidar com esse problema, depois de ter sido criada, e pessoas que estavam ali para destruir em vez de construir o reino, estavam surgindo. Então, a carta é bem objetiva. E esse texto que a gente começa falando, ele vai, como eu já disse, falar e tratar desse assunto que é o crescimento espiritual, a vida cristã em desenvolvimento, em progressão. E esse versículo 3, que a gente começa aqui a passagem lendo, se você tiver com sua Bíblia, eu peço que você deixe aí o texto aberto, e a gente vai passando aqui. O versículo 3 e 4, ele fala assim, eu vou reler para que você possa não perder aí o foco e entender realmente a passagem. O texto diz assim, olha, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada
pela cobiça. Antes dele falar exatamente sobre o desafio do crescimento espiritual, Pedro começa trazendo uma verdade fundamental para aquilo que ele vai falar. Ou seja, esse primeiro ponto aqui é o fundamento daquilo que ele vai trabalhar depois. Ele fala que essa verdade que ele começa a trabalhar é muito importante, porque ele começa dizendo assim, olha, Deus, na verdade, o poder de Deus, o divino poder de Deus, deu a vocês, igreja, para o qual ele estava escrevendo, o povo de Deus ali no século I, já deu a vocês tudo o que vocês precisavam para a vida e para a piedade. Então, para refletir nessa frase que Pedro começa falando. Igreja, vocês, e que se aplica a nós hoje, vocês já receberam da parte de Deus tudo que vocês precisavam para a vida e para a piedade. E aí, vamos entender um pouco melhor essa frase. Primeira pergunta que a gente precisa começar fazendo é, o que Pedro quer dizer pelo poder de Deus? Aqui ele fala, aqui o termo ele usa divino poder. Existe uma passagem em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir. Que diz assim, que certamente você já ouviu falar, que diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o quê? Quem lembra desse versículo? É o quê? O poder de Deus. A mensagem da cruz, que é loucura para os que estão perecendo, para nós que somos igreja e que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E o que é a mensagem da cruz, meus irmãos? A mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho, de salvação, da obra de Cristo em nosso meio. Então Pedro começa essa passagem dizendo, olha, o Evangelho, que revela a magnitude do poder de Deus, deu a vocês tudo o que vocês precisam para viver a vida cristã. A mensagem da cruz, que é a mensagem que fala do que Jesus veio fazer no mundo, fala do que ele nos deu por meio da sua morte, da sua ressurreição. É a mensagem que expõe o drama do homem diante de um Deus santo e logo a seguir apresenta o que Deus fez pelo homem, quando o homem não poderia fazer nada para resolver o seu problema. É exatamente a mensagem, é exatamente ela que é o poder de Deus e que nos dá tudo o que nós precisamos para viver essa vida. Dessa forma, Pedro ele começa essa passagem dizendo exatamente isso, que a mensagem da cruz, que é o poder de Deus, nos dá tudo que precisamos para viver, e não só a nossa vida com Deus, porque às vezes a gente associa somente, né, a gente faz falsas divisões em nossa mente, como vida, a vida secular e vida, né, cristã, vida espiritual. O texto ele fala exatamente aqui, olha, que Deus ele nos deu tudo para a vida e para a piedade. E piedade, esse conceito, ele traz exatamente a ideia de uma vida com Deus, de uma vida em Deus. Mas quando ele fala, nos deu tudo para a vida e para a piedade, ele está dizendo exatamente que Deus nos deu tudo para que a gente possa viver em todas as esferas, em todos os âmbitos da nossa vida, seja profissional, familiar, relacional, espiritual. O que você imaginar, Deus nos deu por meio do seu poder revelado no Evangelho. E crer no Evangelho, quando a gente lê no versículo 4, a gente vê que ele nos faz, e crer nessa verdade, nos faz crer também nas promessas reveladas na palavra de Deus, porque o versículo 4 diz, olha, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Tem uma estimativa de que existem aproximadamente 30 mil promessas na Bíblia. Claro que são naturezas diferentes de promessas. Existem naturezas que são aplicadas especificamente a um povo, especificamente a um tempo, especificamente a algumas pessoas, mas grande parte dessas promessas reveladas na Bíblia se aplicam a nós hoje. E John Bunyan, aquele homem que escreveu O Peregrino, um dos livros mais conhecidos da fé cristã, ele disse que o caminho da vida é tão repleto de promessas de Deus que é impossível dar um passo sem pisar em uma delas. Ou seja,
tudo que a gente faz, tudo que a gente está fazendo em nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja o que for, nós estamos sendo rodeados por promessas da parte de Deus, que muitas vezes a gente nem entende, a gente nem imagina, a gente nem cogita. Por exemplo, tem de todo tipo, eu não teria tempo de falar, mas Deus nos promete a vida eterna, algo, né, de um espectro bem amplo para nós, a gente está olhando lá para frente, mas ao mesmo tempo Deus nos promete a provisão diária, se a gente buscar o reino dele e sua justiça, tudo mais vai nos ser provido, tudo mais vai ser nos garantido. Deus nos prometeu o perdão dos pecados, ao mesmo tempo Deus nos prometeu que o Espírito Santo que Ele deixou em nós e entre nós nos guiaria a toda a verdade, nos consolaria, nos orientaria. Deus nos prometeu que nada poderia nos separar do amor dele, nada. Não há nada que pode nos separar, isso é uma promessa de Deus. A coisa pior do universo, a coisa que mais lhe incomoda no mundo, isso não pode lhe afastar do amor de Deus. Deus nos prometeu que todo aquele que pedisse sabedoria a Ele concederia gratuitamente. E a lista de promessas é imensa. E se aquele que prometeu é fiel, a gente pode confiar de que tudo isso é verdade. Então o fato, meus irmãos, que Pedro começa falando aqui, é que o poder de Deus revelado no Evangelho, aliado às promessas que decorrem dessa fé que nós temos, nos dá tudo, absolutamente tudo que a gente precisa para viver a vida cristã plena. Mas aí eu queria realmente que você parasse para refletir na profundidade dessa verdade. Até que ponto isso que eu estou falando aqui para você realmente crê nisso? Você realmente diz, não, eu sei que isso é verdade, eu creio nisso. Eu creio que isso é uma verdade de Deus, não só para algumas pessoas, ou em alguns momentos da história, ou em algumas situações, mas eu creio que isso é verdade para mim. E é verdade para mim hoje. Talvez alguns, diante dessa pergunta, se digam, não, Mateus, assim, de verdade, eu creio até que o Evangelho é suficiente para me salvar, é suficiente para me dar a vida eterna, eu creio nisso. Mas, sinceramente, diante dos problemas que eu tenho vivido em minha vida, da gravidade, do tamanho do que eu tenho enfrentado, eu não consigo crer como isso é verdade para me tirar dessa situação ou para me livrar dessa realidade. Eu não vejo como isso pode servir para me ajudar na crise que eu estou vivendo no meu casamento, na minha família. Eu não sei como isso pode me ajudar com o problema financeiro que eu estou passando. É difícil para mim acreditar nisso. É difícil. E realmente é, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu posso lhe garantir, não com a minha autoridade, mas com a autoridade da palavra de Deus, de que o Evangelho, quando ele realmente é crido, e quando a gente se apropria das promessas de Deus, reveladas nas Escrituras, isso é suficiente para que a gente passe a olhar para tudo isso que tem se colocado diante de nós e a gente diga, agora eu vejo que Deus ele pode mudar isso. Ou ainda que ele não mude isso, necessariamente o que está fora, eu creio que ele pode mudar o que está dentro de mim. Pode ser que as respostas que o Evangelho, que as promessas de Deus tragam, elas não sejam exatamente as respostas que você imaginaria que Deus daria. Mas certamente o Evangelho vai trazer respostas e as respostas da parte de Deus para a sua vida. Porque, meus irmãos, o Evangelho, quando ele entra em ação na vida real, é ele que nos traz poder para lutar contra o pecado, seja lá qual for, que muitas vezes foi o motivo para que aquela família entrasse em crise, para que o casamento entrasse em crise. Muitas vezes é o Evangelho, quando entra em ação, que possibilita que aquela situação onde não haveria mais perdão, possa haver perdão entre amigos, familiares, situações que seriam irreconciliáveis. É o Evangelho, quando ele entra em ação na vida das pessoas, que nos permite viver em novidade de vida, que nos permite conquistar e desenvolver novos hábitos e comportamentos e abandonar padrões que nos impediram antes
de ter uma vida, de repente, financeiramente saudável. Antes a gente vivia da nossa forma e isso nos levou a um padrão que a gente se descontrolou. Mas pode ser que também você diga, Mateus, veja, não foi, eu posso lhe garantir que a situação que eu tenho vivido hoje não foi causada necessariamente por um pecado ou por um problema que eu cometi. Sinceramente, isso foi algo que não tem muita explicação, mas aconteceu. E eu tenho certeza que o Evangelho também tem resposta para essas situações, porque é Ele, quando é compreendido, é vivido, que vai lhe permitir ter uma confiança sobrenatural de que Deus ele tem cuidado da sua vida, mesmo em meio ao sofrimento que ele não se explica, que ele não tem razão e que ele não tem motivo. O Evangelho também traz resposta a isso, meus irmãos. E louvado seja Deus por isso. Que Ele possa aplicar isso em nossos corações, que o Espírito Santo ele possa fazer essa obra, porque é uma obra dele. O Evangelho em ação por meio do Espírito Santo muda e transforma os nossos corações. E o versículo 5, continuando essa ideia, que os versículos 3 e 4 trouxeram exatamente a ideia de que a gente acabou de ler o seguinte sentido. O que é que Pedro começou falando? Que Deus nos deu todos os recursos que a gente precisa para a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Então o versículo 5, ele começa dizendo assim, olha, por isso mesmo, ou seja, exatamente pelo fato de você já ter tudo o que você precisa para viver uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus, agora nós somos desafiados a, de forma diligente, utilizar os recursos que Deus já nos deu. Eu não sei se você assiste ou conhece aquele programa MasterChef de cozinha, né? Eu não assisto muito não, mas eu já vi algumas vezes. Eu não sou um fã de MasterChef não, mas eu já vi. Então no final não adianta você vir conversar comigo sobre MasterChef, porque eu não vou saber muito detalhe não. Mas eu já vi alguns programas. E o fato é que ele é um programa bem conhecido. O que é que acontece lá para quem não conhece? Os participantes eles recebem uma quantidade de ingredientes, né, específico para aquele programa, e com aqueles ingredientes eles têm que fazer um prato que vai ser avaliado pelos jurados. E o que acontece na prática é que, apesar de eles terem acesso exatamente aos mesmos ingredientes, alguns conseguem fazer um excelente prato, juntando combinações, o tempo, a habilidade, e outros nem tanto, né? Basta você ver as avaliações que acontecem lá, que você fica constrangido até vendo pela televisão, né? Mas esse é um bom exemplo, meus irmãos, para ilustrar o que muitas vezes a gente faz com o que Deus tem nos dado. Parte dessa ideia de que Deus nos deu tudo o que a gente precisa, pare para refletir como isso. Você está ali com a despensa cheia. Tem tudo lá. Tudo que você precisa para fazer aquele excelente prato da sua vida espiritual está ali. E assim como acontece com alguns participantes daquele programa, que receberam tudo o que precisavam, mas não conseguiram preparar o prato que deveriam preparar, às vezes acontece com a gente. Deus deu tudo, os recursos estão em nossas mãos, mas a gente não consegue porque não estamos utilizando os ingredientes da forma como Deus nos orientou, ou como Deus nos disse. E pegando carona nessa ilustração, eu vou ler do versículo 5 ao 8, para a gente entender aqui. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Essa lista, meus irmãos, é exatamente aquilo que Deus nos deu, juntamente com o Espírito Santo e com aquilo que Ele nos capacita para viver em novidade de vida. Ele disse, olha, isso aqui é o que você precisa começar a acrescentar em sua vida. São esses ingredientes que você precisa começar a colocar no seu viver diário, na sua vida, no seu dia a dia. Porque é isso que vai fazer com que o prato, no final das contas, ele saia aquele prato que todo mundo vai olhar e dizer, poxa, que legal, que prato excepcional. E aí a gente olha para o texto e a gente vê que a primeira característica que a Bíblia traz é o quê? A fé. Só que tem um detalhe,
é que a fé, diferentemente das outras, ela não é acrescentada a alguma coisa. Por quê? Porque a gente precisa partir do pressuposto de que a fé, ela já está em nossas vidas, meus irmãos. O cristão, se ele não tem a fé, ele não pode nem se dizer um cristão. A fé é o fundamento da nossa espiritualidade. Por isso que Pedro começa dizendo, olha, você pega a fé como ponto central e dali você vai acrescentando as outras coisas. Então, como disse o escritor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem a fé em Cristo, a fé salvífica, como fundamento da nossa vida, é impossível crescer espiritualmente. Porque se a fé não for o fundamento central, a gente não consegue acrescentar mais nada em nossas vidas. Sequer a gente pode dizer que existe vida espiritual se a gente ainda não crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Infelizmente, eu não tenho tempo de falar de cada uma dessas características, dessas qualidades, desses ingredientes, mas eu queria pelo menos tentar defini-las em uma frase, para que você reflita nisso. E ao mesmo tempo você diga, poxa, como isso está em minha vida? Como é que eu tenho vivido isso? O que é que falta Deus acrescentar em minha vida? O que é que eu estou precisando que Deus diz assim, me ajuda a viver isso diferente nesse ano, me ajuda a mudar isso. Então o texto fala que depois da fé, acrescenta-se a virtude. E a virtude, a gente poderia dizer, meus irmãos, que é a capacidade espiritual de defender aquilo que é certo, de fazer o que é certo, de viver o que é certo. E nos nossos tempos, uma pergunta dessa ela é bem polêmica, né? Porque em muitos locais a primeira pergunta que se faria é, afinal, o que é certo? Mas eu acho curioso que para nós que somos cristãos isso não é um problema, por dois motivos. Nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, eu não sei se a gente vai conseguir explicar muito bem para quem não entende isso e para quem não tem essa fé, mas para nós isso não deveria ser um problema. Que Deus nos ajude a viver essa virtude em nossas vidas, fazer o que é certo, defender o que é certo e dizer, Senhor, me ajuda, por meio da Tua palavra e da direção do Teu Espírito Santo a ser uma pessoa virtuosa. Terceira característica, conhecimento, que eu diria que é a capacidade espiritual de conhecer a Deus, porque o conhecimento, sem o conhecimento de Deus, ele não é conhecimento verdadeiro. E após o conhecimento de Deus, a gente passa a ter a capacidade espiritual de conhecer as coisas que foram criadas por Ele, tudo sob iluminação do próprio Senhor Jesus. Tudo isso tendo aplicações práticas em nossas vidas, reais, vivas, diante de situações plausíveis. É isso que o conhecimento nos traz. Domínio próprio, a capacidade espiritual de viver de forma disciplinada, seja qual for a disciplina, disciplinas espirituais como oração, a palavra, sejam disciplinas como o uso do tempo, o controle dos desejos carnais, que incluem não só questões sexuais, como a gente normalmente associa, mas tem a ver com questões emocionais, questões alimentares, domínio próprio. Perseverança, a capacidade espiritual de não desanimar e prosseguir, mesmo quando tudo parece estar contrário. Piedade, a capacidade espiritual de desenvolver uma vida de santidade prática. Às vezes, quando a gente ouve piedade, no contexto popular, você tem a ideia daquela pessoa, né? Que é tão amorosa, que está ali próxima, que é piedosa, né? Que tem pena, sei lá. Tem vários conceitos que surgem. E biblicamente, piedade tem a ver com a ideia de você viver debaixo da percepção de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, de modo que a sua vida reflete isso e que você está sempre ligado nisso. Então, a pessoa piedosa, biblicamente falando, é aquela pessoa que está conseguindo desenvolver uma santidade prática, que a vida dela reflete o que Deus tem feito e trabalhado na vida daquela pessoa. Fraternidade, a capacidade espiritual demonstrar afeto e cuidado pelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas. Tem a ver com a ideia de irmandade mesmo, né? Então, aquelas pessoas que estão próximas, como é que a gente tem cuidado, tem olhado por essas pessoas. E o texto termina com o maior de todos os dons, que é o amor. A capacidade espiritual de amar como Jesus amou
e de ser como Jesus foi, né? Ser como Jesus é, melhor dizendo. Né? É o amor que resume tudo isso. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Eu não sei se você percebeu, mas em todas essas definições, eu comecei falando que era uma capacidade o quê? Espiritual. Porque isso não vem do homem, meus irmãos. O homem que acha que está conseguindo viver isso pelas suas próprias forças, ele está enganado. Ele não entendeu ainda o que realmente é crescimento espiritual. E por isso eu posso dizer com certeza que o crescimento espiritual ele passa necessariamente por uma ação do Espírito Santo, nos ajudando a desenvolver essas características em nossas vidas. Imagine a ilustração de um carro que, assim como de nada adianta um motorista sem um motor dentro, de nada adianta um motor ligado sem um motorista no banco. Essa é a relação, de forma bem precária, do homem, da mulher, do ser humano, sem o Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer, não, eu vou sentar no banco, eu vou dirigir, mas eu não tenho motor. Aí você passa a marcha, pisa o acelerador, o que é que vai acontecer? Nada. Da mesma forma, de nada adianta você dizer, eu sou templo do Espírito Santo. O motor está ligado, mas você está lá fora passeando, você está lá andando, e o Espírito Santo dizendo, olha, cadê? Cadê quem vai me dirigir? Quem vai estar aqui junto comigo? Eu vou guiar e vou ser guiado ao mesmo tempo. Então, que isso possa nos desafiar a ter uma percepção de como, de repente, está sendo vivida a nossa relação com o Espírito Santo. E os versículos 8 ao 11 conclui essa passagem. O texto diz assim, olha. Exatamente falando dessas qualidades, eu vou reler o versículo 8. Fala assim, olha. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, ou seja, na vida do discípulo, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto, essa parte final que a gente acabou de ler, ela dá exatamente, faz com que o título dessa mensagem se justifique. O título da mensagem de hoje é a urgência do crescimento espiritual. Por que eu digo isso? Porque essa passagem, especificamente o versículo 8 ao 11 que a gente leu, mostra para a gente que só existem duas opções para o cristão no que se refere à vida espiritual. Não sei se você identificou no texto, mas eu vou tentar explicar. A primeira opção é o caminho da estagnação. É a pessoa que foi salva, certo? Ela agora é um discípulo, mas ela não cresce. Se estagnou, parou espiritualmente. É a vida que não almeja mais crescimento espiritual, e seja qual for o motivo, ela não tem mais ambição, espiritualmente falando. Ela tem ambição para tudo na vida. Para crescer profissionalmente, para ganhar lá um novo cargo, para conquistar uma nova conquista material, um novo carro, um novo videogame, ter um filho, sei lá, seja lá o que for. Para várias coisas na vida existe ambição. Mas quando fala de vida espiritual, a pessoa diz, não, tá bom, eu vou ficar indo para a igreja até o final da minha vida e está resolvido. Resolveu meu problema com Deus, está tudo certo. A Bíblia diz que tem uma consequência para isso. Esses versículos que a gente falou, que a gente leu, diz que tem uma consequência para isso. A Bíblia diz que essa pessoa é alguém que, ou vai se tornar alguém inoperante e improdutivo, do ponto de vista espiritual. Ou seja, é uma pessoa que não vai contribuir com Deus em nada nos seus propósitos nesse mundo. Parou para refletir nessa situação de um filho de Deus, porque veja que ele não discute nem a salvação,
A pessoa, ela, em tese, tá até salva se ela creu e confia na obra de Cristo. Mas é uma pessoa que está lá entregue. Ah, Jesus salvou, mas a vida dela, do ponto de vista espiritual, é miserável porque ela não vive de acordo com os propósitos que Deus colocou para essa pessoa. Outra característica no versículo 9, que é muito forte, é que a Bíblia diz que essa pessoa é cega. Ela tem uma dificuldade tão grande de enxergar de perto e vive apenas em função do presente. A pessoa não pensa no futuro. Ela se ocupa tanto das coisas que estão ali na frente dela que ela não pensa na sua relação com Deus, no papel que ela exerce no reino. Essa pessoa não consegue mais discernir entre os verdadeiros valores espirituais, pois a realidade que ela tinha antes sobre salvação, sobre eternidade, sobre vida com Deus, já não tem mais impacto sobre a vida dessa pessoa. O que antes já foi tão claro como a natureza do pecado, hoje ela já diz, não, isso é besteira. Exageram quando falam disso, sabe? E assim, é uma realidade triste quando a gente fala e a gente se vê, principalmente olhando da perspectiva de Deus como um pai e olhando para um filho que já não tem nem mais nenhum interesse em contribuir com a obra daquele pai. Mas graças a Deus existe um segundo caminho, que é o que Deus nos propõe nessa manhã. Ou para reavivamento, ou para confirmação, compromisso, que é o caminho do crescimento espiritual, que é exatamente o que ele fala a partir do versículo 10. Por este caminho, meus irmãos, a gente diz, olha, eu não quero deixar de parecer com Jesus, eu não quero deixar de viver com Jesus. E por essa passagem, meus irmãos, a gente vê que ele usa aqui dois termos, que é eleição e vocação. Mas ele não fala que viver esse crescimento é uma forma de conquistar isso em nossas vidas. Na verdade, ele fala que quando a gente busca e vive esse crescimento espiritual em nossas vidas, nós estamos confirmando aquilo que Deus já fez por nós. Tanto a eleição que ele fez na eternidade, ele nos escolheu desde a criação do mundo, como a vocação, que é o ato de Deus na história, quando ele nos chama, confirmando a eleição que ele fez lá na eternidade. Então, irmãos, uma coisa que a gente pode ter certeza aqui, e que a gente pode notar nessa passagem, é que os salvos, aqueles que realmente foram alcançados por Jesus, como o versículo fala aqui, o versículo 10, os salvos se empenham, os salvos se esforçam, os salvos desejam parecer mais com Jesus, e ainda que eles passem por um momento de lutas, falhas, desafios, retrocessos, eles continuam incessantemente dizendo, Senhor, me ajuda, Pai, a crescer. Não me deixe estagnar, Senhor. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero crescer. Eu quero crescer, Senhor. E uma outra coisa importante que acontece quando o cristão tem consciência da urgência, ele se empenha no crescimento espiritual, é uma figura muito interessante nessa passagem. É que o texto diz que a gente deixa de tropeçar. E aí vocês perguntam, o que é isso? Será que eu vou deixar de passar por problemas, por aflições? A gente sabe que não, irmãos. A gente sabe que as dificuldades elas vão existir até o final das nossas vidas. Então, o que é que a Bíblia quer dizer por tropeços? Eu fiquei imaginando na própria ilustração. Lembra das vezes que você tropeçou? Todo mundo aqui já deve ter tropeçado alguma vez na vida, né? Para refletir como é que você estava naquela situação. Normalmente, você estava ali, né? Olhando para o céu, passeando, e daqui a pouco você tropeça. Por quê? Porque você estava desconectado. Você não estava focado no caminho que você estava indo. Você estava ali, pensando em tudo, pensando na ave, no céu, né? Pensando pensando. E aí acontece o tropeço. Eu acho que essa ilustração aqui quis dizer exatamente isso. Porque quando a gente se empenha no crescimento espiritual, muitas coisas que acontecem na nossa vida, que, sabe, a gente olha para trás e diz, caramba, isso foi um tropeço. Isso não foi uma prova, tipo assim, isso não foi só algo que Deus fez para me provar em algo, sabe? Porque a gente sabe que tem coisas que Deus coloca na vida da gente para provar mesmo. Que ele estava fazendo. Mas tem coisas que a gente olha e diz, caramba, isso foi um tropeço. Eu estava
estava tão dorminhoco na vida espiritual, eu estava deixando Deus tão de lado que eu olho para trás e digo, isso foi um tropeço. Portanto, meus irmãos, os tropeços na vida espiritual acontecem exatamente nesse contexto, onde a gente não investe em crescimento, a gente não investe em nossa vida e a gente não investe em vida com Deus. E o último grande benefício de se viver essa vida de crescimento espiritual, e que isso daqui é um ponto aqui que é muito relevante, e muitas vezes a gente não fala sobre isso, é que o texto fala que se a gente viver dessa forma, já no último versículo, o texto diz assim, olha, se vocês fizerem isso, né, estiverem se empenhando, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note que Pedro não está falando que isso é o meio para conquistar o acesso ao reino eterno. Todo mundo sabe aqui, ou se alguém não sabe, saiba que a nossa salvação é garantida tão somente pela confiança na obra de Jesus Cristo. Mas quando Pedro fala aqui que a gente vai estar ricamente provido, ele está querendo dizer que quanto mais a gente se dedica em crescer, em viver uma vida com Deus, a gente vai ter uma recepção gloriosa na eternidade. Às vezes a gente, por ter essa ideia de que a salvação é pela graça e pela graça somente, que é verdade, às vezes a gente esquece das perspectivas de mérito que Deus promete para uma vida fiel na terra. Então, quem nunca ouviu falar aqui sobre recompensa, sobre galardão, isso é verdade. Não como uma forma de obter a salvação, mas como uma forma de como Deus vai honrar aqueles que viveram a vida para Ele. Então, quando ele fala aqui isso, ele está dizendo, olha, se você buscar viver isso, quando você chegar na glória, vai haver uma recompensa para você. 1 Coríntios 13, do 11 ao 15, é uma outra passagem que fala sobre isso. Eu não sei se tem a passagem aí de 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, que diz assim, olha, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constitui sobre esse alicerce, usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Esse texto ele não está falando de salvação, no sentido de que um vai merecer e outro não. Ele está falando exatamente de como a gente viveu a vida com Deus. Versículo 14 e 15, para concluir essa passagem. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. A recompensa é a mesma ideia de galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, o que Cristo conquistou na vida daquela pessoa não vai perder, porque aquele que nos salvou é fiel e vai completar e vai nos dar a salvação, amém? Mas ele está falando exatamente dessa perspectiva de viver uma vida nos pés, rendido, dedicado ao Senhor, vai ser aquele que vai receber a recompensa, meus irmãos. Então isso é uma perspectiva importante na nossa espiritualidade e que muitas vezes a gente não fala, mas Deus, existe uma natureza de recompensa em Deus também. Então, concluindo, meus irmãos, se eu pudesse resumir essa mensagem em uma frase, eu diria que seria mais ou menos o seguinte: se desejamos ser cristãos verdadeiros e comprometidos, nós não podemos nos acomodar em nossa vida espiritual. Ao contrário, nós devemos ter o senso constante de urgência pelo nosso crescimento espiritual. E eu penso, meus irmãos, que o tom dessa mensagem, apesar de ser extremamente confrontadora, ela tem um tom de incentivo, de encorajamento, de desafio. É uma mensagem de ânimo e de encorajamento, porque o Espírito Santo está te desafiando a exatamente não se conformar com a espiritualidade medíocre. Amém? De você dizer, poxa, eu quero isso para a minha vida. Malu ontem completou 11 meses. Passou muito rápido, né? E apesar de eu ter ficado impressionado, a gente falar ontem de como passou rápido, eu não deixo de continuar querendo que minha filha continue crescendo. Todo pai quer ver o crescimento do seu filho. Por mais que a gente diga, poxa, está passando muito rápido,
A gente sabe que se ele parar de crescer, isso vai causar estranheza. Você vai olhar e dizer, poxa, ele não cresce mais. Ele parou de crescer. O que é que está acontecendo? É a mesma coisa com Deus, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Ele deseja que nós continuemos crescendo a cada dia.